Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes aqui do canal Hardware Magazine. Hoje nós vamos falar sobre terminação, cabo reto e cabo crossover. No último vídeo nós falamos aí sobre o conector 8P8C ou RJ45. Nós falamos aí também sobre keystones e tudo mais. Uma das coisas que a gente deixou para esse vídeo é falar sobre a terminação, sobre a pinagem desses cabos na realidade. E aí, quando a gente fala em pinagem de cabo par trançado, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os padrões 568A e 568B da EIA-TIA. E aqui nós temos então duas imagens onde a gente pode ver do que se trata esses padrões. Eles basicamente falam sobre a ordem em que os fios devem ser dispostos no conector EJ45 ou a ordem em que eles devem ser colocados aí no keystone. Então, no lado esquerdo, a gente está vendo aí o padrão 568A, onde imagina que você esteja olhando o conector RJ45, sendo que aquela travinha está para trás, beleza? Então você vai ter do pino 1 ao pino 8 essa sequência que você tem aí. Verde do branco e branco, verde do laranja, azul, branco do laranja, laranja, branco do marrom e marrom. Se você for utilizar o padrão 568B, aí você vai colocar uma ordem um pouco diferente. Você vai ver que alguns desses fios aí mudam, né? Você vai usar o branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom e marrom. Tá certo? Se você for fazer a sua rede usando o padrão 568A, então você vai usar a sua rede inteira, né, seguindo esse mesmo padrão. Lembrando que você tem que colocar o mesmo padrão nas duas pontas do cabo, tá certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cabo cross, cabo reto, a gente vai discutir isso melhor. Mas imagine assim, quando você vai fazer uma rede, quando você vai começar uma rede do zero, quando você vai começar a fazer as instalações e tudo mais, você tem que escolher um desses padrões aí para seguir, o 568A ou 568B. Uma das vantagens de você fazer isso é que caso você pegue a manutenção de uma rede para fazer e você precise fazer a manutenção de pontos de rede, ou você precise, por exemplo, acrescentar pontos nessa rede, basta você seguir o mesmo padrão que você tem no resto da sua rede, seja ele o 568A ou 568B. Um outro conceito que a gente tem que ter aqui é o seguinte: vamos pensar aqui na placa de rede dos dispositivos. Então nós temos a placa de rede em nosso computador, no nosso notebook ou naquele desktop ali na sua área de trabalho. Essa placa de rede a gente vai classificá-la como Medium Dependent Interface, ou MDI. Então é esse cara aqui da direita, tá? Imagina que ele seja o seu computador. E imagine que daí você também tenha as conexões de rede no switch, no roteador ou no firewall. Esse cara normalmente é um MDIX, ou Medium Dependent Interface Crossover. E qual que é a diferença entre eles? Se você considerar uma rede de 10 ou 100 megabits por segundo, você vai estar utilizando apenas dois dos pares. Você vai usar dois pares para transmitir o sinal e mais dois pares para receber o sinal. E aí pela foto você percebe que no caso da sua placa de rede, né, do MDI, os pinos para transmissão são o 1 e o pino 2, e o de recepção é o 3 e o 6. Já no caso do seu switch, do seu roteador, os pinos para recepção é o 1 e o 2, e os pinos para transmissão são o 3 e o 6. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um cabo e o que você crimpar numa ponta, você vai ter igualzinho do outro lado. Legal? Por que isso? Porque aí vai casar. Se você tiver o cabo com, por exemplo, o branco do verde no pino 1 dos dois lados, vai casar direitinho, porque o pino 1 da sua placa de rede, aí do seu computador, ele transmite e o pino 1 do seu switch recebe. Né? Se você colocar, por exemplo, você vai colocar o fiozinho, o branco do laranja no terceiro pino, na terceira posição aí do
no seu conector RJ45, você vai colocar ele também na terceira posição, na outra ponta do cabo. Né? As duas pontas vão ter exatamente as mesmas cores. Né? Por isso que ele é chamado de cabo reto. O cabo sai de uma ponta, vai reto até a outra e é crimpado da mesma forma. E aí ele vai funcionar direitinho aí quando você ligar o seu computador no seu dispositivo, no seu switch, no seu roteador. Uma outra situação é quando nós queremos ligar dois dispositivos semelhantes. Nesse exemplo aqui nós estamos ligando um MDI com outro MDI. Então imagina que você está ligando o seu micro, né, um notebook, direto em outro notebook. Né? Poderia ser, por exemplo, também um MDIX com um MDIX. Né? Poderia ser um switch ligado direto em outro switch, ou um roteador ligado direto em outro roteador. E aí, nesse caso, se você usar um cabo reto, não vai dar certo. Por quê? Porque aí os pinos que transmitem de um lado também são os pinos que transmitem do outro. E aí, se você ligar um pino reto, você vai estar ligando transmissor com transmissor e receptor com receptor. Nesse caso, então, você deve utilizar um cabo crossover. Como você vê aí na imagem, o cabo crossover ele inverte algumas posições. Então, nesse caso, você vai ter, por exemplo, o branco do verde e o verde na primeira e na segunda posição, mas do outro lado eles estarão na posição 3 e 6. Por quê? Dessa forma, os pinos que transmitem do lado esquerdo estarão conectados aos pinos que recebem do lado direito. Da mesma forma, ao invés de você ter o branco do verde e o verde do lado direito, nos pinos 1 e 2, você vai ter o branco do laranja e o laranja ligados no pino 3 e 6 do lado esquerdo. Você vê que eles estão invertidos, então dessa forma você também consegue ligar os pinos que são responsáveis pela recepção de dados do primeiro dispositivo com os pinos que são responsáveis pela transmissão de dados do segundo dispositivo. A gente não precisa se preocupar com isso quando falamos em uma rede gigabit, porque nesse caso os 8 fios estão preparados para enviar e receber dados ao mesmo tempo. E, para finalizar, então, nós temos essa outra situação aqui, que é o Auto MDIX. Basicamente, isso resolve os nossos problemas com o cabo cross, né? Porque os dispositivos, hoje, a maioria deles, você usando o cabo reto, ele já reconhece quem são os pinos que transmitem e recebem. E dessa forma, então, eles fazem uma negociação automática para ver quem vai fazer o que, então você não tem mais a necessidade de usar um cabo crossover. Agora, se você está utilizando um equipamento um pouco mais antigo que não tem essa tecnologia, aí sim você tem que prestar atenção, caso contrário, seus equipamentos podem não conversar adequadamente. Então é isso aí, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.